Olá, meu nome é João César de Castro Rocha, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e recentemente publiquei o livro Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. A pesquisa realizada para a escrita do livro fornece a base desta pequena enciclopédia do bolsonarismo. Hoje discutiremos o paradoxo do bolsonarismo e o golpismo como uma forma propriamente bolsonarista de exercício do poder. O paradoxo do bolsonarismo tanto permitiu a vitória eleitoral em 2018, quanto anuncia a ruína da administração da coisa pública. E eu posso dizê-lo de uma forma mais precisa. O êxito incontestável do bolsonarismo em 2018 conduz ao fracasso inevitável do governo Bolsonaro em 2021. Na verdade, a atual tragédia humanitária e sanitária que vivemos é diretamente resultante deste paradoxo, do bolsonarismo que triunfa, do governo Bolsonaro que não chega a se constituir. Nessa equação de precisão matemática, bolsonarismo quer dizer guerra cultural, o eixo, o verdadeiro centro do governo Bolsonaro, que por isso mesmo não chega a constituir uma administração minimamente racional da coisa pública. E repito, a atual tragédia que vivemos com a crise da Covid-19, em boa medida é resultado direto da incapacidade do governo Bolsonaro de considerar dados objetivos. E isto em virtude da onipresença da guerra cultural. Nós dedicaremos um episódio exclusivamente à guerra cultural, mas de imediato vale recordar que na concepção bolsonarista, guerra cultural implica dividir o mundo de forma maniqueísta, dividir o mundo de maneira binária, entre os meus, os que me são próximos e todos os outros, que são reduzidos ao papel de inimigo, que devem ser eliminados imediatamente. A consequência dessa concepção é a produção de fatos alternativos para forjar narrativas polarizadoras, cujo resultado é a invenção de inimigos em série. Trata-se sempre de descobrir qual é o inimigo de plantão, e para fazê-lo é necessário desconsiderar dados objetivos. É necessário investir apenas na produção de narrativas polarizadoras. Essa hipótese ganhou uma confirmação propriamente trágica no atual cenário, com o que ocorreu na votação da Lei de Orçamento para 2021. O censo foi desidratado como nunca aconteceu em nenhuma nação moderna. Retirou-se do censo o financiamento de 90% da sua pesquisa. Vale dizer, o censo se tornou inviável. Mas sem o censo, como teremos dados objetivos, como conheceremos os fatos concretos da realidade brasileira? Sem esses dados, como governar? O bolsonarismo, isto é, a guerra cultural, triunfa. E por isso mesmo, o governo Bolsonaro fracassa. Porque a desconsideração dos dados objetivos somente pode levar à criação de narrativas que visam gerar inimigos, cuja dinâmica não permite que se considerem dados objetivos. O paradoxo do bolsonarismo tem uma consequência, é que o golpismo torna-se a forma propriamente bolsonarista de governar. As consequências são dramáticas. Recordemos o pacto que estabelecemos no início desta pequena enciclopédia do bolsonarismo. Nós faremos um esforço grande para passar da caricatura da figura de Jair Messias Bolsonaro à caracterização do bolsonarismo como um movimento reacionário, de massas, de extrema-direita e, sobretudo, um movimento exitoso, com grande capilaridade e grande capacidade de produzir paixão política, o que nenhum de nós anteviu como uma possibilidade. Dessa forma, nós podemos de imediato deixar de caracterizar o autogolpe pretendido pelo Jair Messias Bolsonaro como um absurdo, um gesto exótico, apenas mais um traço da sua personalidade. Nós devemos, pelo contrário, caracterizar no autogolpe a forma própria do exercício do poder pelas Forças Armadas na República Brasileira. Como ninguém ignora, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 foi o resultado de um golpe militar.
e a tradição do autogolpe foi inaugurada praticamente de imediato. Em novembro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca encontrou uma forma muito peculiar de enfrentar a oposição crescente e ruidosa ao seu governo. Ele dissolveu o Congresso e decretou o estado de sítio. A Marinha revoltou-se, ocorreu a chamada Primeira Revolta da Armada e o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou 20 dias depois da decretação do estado de sítio, que foi um autogolpe. Assumiu o poder o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, que deveria ter convocado eleições imediatamente. Não o fez. O segundo autogolpe da República que apenas nascia. O Marechal Floriano Peixoto aferrou seu poder, enfrentou a segunda revolta da Armada, executou os seus adversários políticos sem nenhum constrangimento e governou com poderes ditatoriais. Em 1937, Getúlio Vargas realizou um dos autogolpes mais bem-sucedidos da história política brasileira. Ele inaugurou a ditadura do Estado Novo em 1937, um autogolpe, permaneceu no poder durante longos 8 anos, até 1945. Em 1961, em agosto deste ano, quando Jânio Quadros renunciou, no fundo tratava-se da tentativa de um autogolpe. Jânio Quadros estava inspirado no gesto do general Charles de Gaulle, que em janeiro de 1946 renunciou na França à sua posição e somente retornou nos braços do povo com poderes ditatoriais e autocráticos. Era o objetivo do Jânio Quadros ao renunciar em 1961. O golpe civil-militar de 1964 inaugurou então uma sucessão de autogolpes. Tudo começou com Castelo Branco, que deveria ter convocado eleições em 1965, realiza contudo um autogolpe e amplia o seu mandato até 1967, quando assume um general da linha dura, o Arthur da Costa e Silva. Em 1968, há o segundo autogolpe dentro do golpe civil-militar de 1964, com a decretação do nefasto Ato Institucional número 5, que abriu caminho para o período das maiores perseguições políticas de toda a história da ditadura militar no Brasil. A decretação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968 equivaleu à tomada do poder pela linha dura do Exército, contra a linha que era considerada moderada e que também se chamava a linha Sorbonne, que incluía o general Goberido Couto e Silva, o general Ernesto Geisel, o próprio general Castelo Branco. Em 1969, o então presidente, o general Arthur da Costa e Silva, sofre um derrame. Deveria ter assumido o vice-presidente civil, Pedro Aleixo. Desnecessário dizer que se produz um novo autogolpe. Agora, em lugar do civil Pedro Aleixo, assume o poder uma junta governativa composta pelos ministros das pastas militares, até que seja empossado o general Emílio Garrastazu Médici. O autogolpe, portanto, nada tem de exótico na história da República Brasileira e de sua frágil democracia. Na verdade, em 2020, o governo Bolsonaro realizou uma escalada golpista para a produção de um autogolpe. Recuperar a cronologia desse movimento ajuda a compreender o golpismo como forma própria do governo Bolsonaro. Tudo começou com a convocação para uma manifestação, um protesto a favor do presidente no dia 15 de março de 2020, um domingo. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. O Brasil é 100% de Bolsonaro. No dia 15 de março, pinte seu rosto, junte-se a nós. Para onde vocês vão no dia 15 de março? Para Avenida Paulista. Isso. Em favor do nosso capitão presidente. Aliás, nós o elegemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país. No dia 15 de março, vamos para as ruas. Nos domingos seguintes, as manifestações se repetiram. Havia 4 reivindicações principais dessas manifestações. A extinção do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso, o retorno do nefasto Ato Institucional número 5 e, por fim, um primor, um oxímoro, uma contradição em termos, a intervenção militar com Bolsonaro no poder para defender a democracia. Essas reivindicações
criavam um caldo de cultura, permitiam o acirramento das tensões, cuja finalidade era muito clara. Mas recordemos que num vídeo de triste memória, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastariam um cabo e um soldado. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O mesmo deputado federal, no dia 27 de maio, no programa ao vivo de um canal bolsonarista do YouTube, o Terça Livre, junto com a deputada Bia Kicis, fez a seguinte afirmação. Quando foi perguntado se havia ameaça de ruptura institucional, vale dizer, de um autogolpe, ele respondeu que a questão, no momento, no dia 27 de maio, não era mais se haveria a ruptura, mas quando ela ocorreria. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Numa clara afirmação de apoio ao autogolpe, numa convocação às massas bolsonaristas para que tomassem as ruas e estimulassem a decretação de um estado de sítio ou de um pedido de intervenção das Forças Armadas. No dia 28 de maio, o consagrado jurista Ives Gandra publicou na plataforma Consultor Jurídico um artigo que provocou uma autêntica aclamação por parte das massas bolsonaristas. Neste artigo, intitulado "Cabe às Forças Armadas moderar o conflito entre os poderes", o jurista fazia uma interpretação muito enviesada do artigo 142 da Constituição para afirmar que, em caso de conflito entre os três poderes da República, as Forças Armadas, sem que o presidente tivesse de solicitar a sua intervenção, as Forças Armadas deveriam agir para garantir o equilíbrio entre os poderes. Em outras palavras, trata-se da instalação de uma ditadura militar apoiada por um jurista. A escalada golpista, no entanto, não progrediu, fundamentalmente por duas razões. Em primeiro lugar, porque as manifestações elas se tornaram cada vez mais ralas e cada vez menos expressivas. E sem um apoio da massa bolsonarista na rua, não seria possível sequer cogitar a hipótese de um autogolpe. Em segundo lugar, e eu tenho certeza que esse ponto será destacado pelos futuros historiadores deste momento, a atuação firme do Supremo Tribunal Federal ajudou a sustar a tentativa bolsonarista de produzir uma tensão política, um caos que levaria à possibilidade de um autogolpe. No dia 23 de maio de 1999, numa entrevista ao jornalista Jair Marquezine, quando perguntado o que faria se por acaso um dia chegasse à presidência da República, o então deputado federal do baixo clero, Jair Messias Bolsonaro, não hesitou. Ele respondeu: não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, Mas qual o objetivo de ter o golpismo como uma forma própria de governar, se o resultado é a tragédia humanitária e sanitária que vivemos, porque esta forma de governar é incompatível com uma administração racional da coisa pública? Essa é a estratégia do projeto autoritário de Jair Messias Bolsonaro. O espaço público tradicional e os espaços públicos alternativos das redes sociais, Jair Messias Bolsonaro o tempo todo levanta a possibilidade do golpe ou aventa a ideia do autogolpe. A intenção, no entanto, é levar adiante o golpismo, é levar adiante o exercício do governo com uma escalada de tensão política o tempo todo, com o objetivo de estabelecimento de uma democratura, conceito proposto por um importante pensador brasileiro, Rui Fausto. Para Rui Fausto, a democratura é uma forma nova de levar a regimes ditatoriais. Progressivamente, o estabelecimento de um regime ditatorial partindo de uma situação de democracia. Este é o projeto político de Jair Messias Bolsonaro. Podemos vê-lo a partir de alguns exemplos. Em primeiro lugar, o aparelhamento da Polícia Federal, que o presidente encara como sendo uma polícia sua e não uma polícia de Estado. De igual forma, quando o presidente diz: o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Ponto final. O meu exército não vai para a rua para cumprir
decretos de governadores. É já no caminho de uma democratura, porque as Forças Armadas, o Exército em particular, eles não são instituições de um governo, mas instituições de Estado. Essa distinção básica que Jair Messias Bolsonaro não é capaz de compreender. O aparelhamento da ABIN, utilizada a ABIN para a defesa do senador Flávio Bolsonaro, acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por fim, recentemente, o líder do PSL, o Major Vitor Hugo, propôs um projeto de lei sem nenhum constrangimento, com a maior desfaçatez, um projeto de lei para o estabelecimento do estado de mobilização nacional durante a pandemia. Tal estado asseguraria ao presidente poderes praticamente ditatoriais e abriria caminho para a decretação do estado de sítio, quando finalmente a democratura teria sido estabelecida no Brasil. É este o objetivo do golpismo como uma forma própria de exercício do poder pelo bolsonarismo. O resultado, a tragédia humanitária e sanitária que vivemos hoje.